Amém, meus amados irmãos? Eu prometo ser ligeiramente breve. A gente tem caneca ainda, se você não comprou a tua caneca. Tem 14 canecas, é isso? Tem 14 canecas, essa tá 30. E essa rosinha aqui bonita, linda, marido, tá 35. Você quer uma das aqui, irmão? Para presentear, evidente, claro, sim, sem sombra de dúvida, com certeza. E você, que não é bobo nem nada, vai imitar o Adriano e vai comprar uma caneca rosa também, em nome de Jesus. Você já comprou? Ok, então tá bom. Glória a Deus. Muito bom estar aqui junto com vocês. Que Deus possa falar no nosso coração nesta manhã, no nome de Jesus. Eu sei que Ele já está fazendo coisas grandiosas. Se a gente terminasse o culto agora, só na ministração do louvor, já seria formidável, já seria incrível. Amém, amados? Amém. Mas hoje, sabe, queima no meu coração. Eu dormi essa madrugada, às 3 horas da manhã, e o Senhor queimando o meu coração sobre algo. O Senhor me despertando para que a gente possa começar a buscar a cidade. Sabe, o Senhor está nos chamando para poder começar a buscar a cidade. Você está aqui, é bênção, e glória a Deus por isso. Você foi enviado para cá com um propósito. Mas o Senhor quer tocar em você, e não tão somente tocar em você, mas tocar nos teus amigos também. Tocar no teu negócio também, nas pessoas que trabalham também, nas pessoas do seu círculo relacional também, na sua família também, na vida do teu pai, da tua mãe, nas pessoas que estão à sua volta. O Senhor quer que a gente busque a cidade. E o Senhor hoje está, sabe, querendo falar ao nosso coração isso. Despertar a gente para esse nível de entendimento, de clareza, para que nós possamos alcançar aqueles que estão perdidos, aqueles que estão à margem. O Senhor me conduziu hoje para esta mensagem, nesta manhã de domingo, a fim de que a gente possa crescer em Deus, a fim de que a gente, sabe, além de se satisfazer, além de estar cheio, a gente começar a encher lugares também. Amém ou não amém? Tendo dito isso, vocês que são espertos, já até sabem que eu vou pregar nesta manhã de domingo. Mas enquanto você talvez ainda não descubra, eu quero falar de algo poderoso que o Senhor falou ao meu coração. Mas antes eu quero entoar junto com você algo, o tema do que eu quero falar. Hoje eu nem fiz banner, mas hoje o tema do que eu quero falar para você é: a hora certa é agora. Amém ou não? Vira para o teu vizinho e diga para ele: a hora certa é agora. Vira para o teu outro vizinho do outro lado e diga para ele: a hora certa é agora. Se não tem nenhum vizinho do teu lado aí, profeticamente diga: a hora certa é agora. Amém ou não? Você pode repetir comigo, fala: a hora certa chegou. Você pode repetir comigo no 3. Não, peraí, vamos ensaiar. No 3. 1, 2, 3. A hora certa chegou. Amém ou não? Você toma posse dessa palavra. A hora certa chegou. A hora certa chegou. Amém ou não? Você pode aplaudir o Senhor, não fique acanhado não, aplauda Ele. Glória a Deus. Glória a Deus. Hoje você vai me ajudar a pregar. Diga para o teu vizinho, diga para ele: ajuste os ponteiros, pois a hora certa é agora. Amém ou não? Ajuste os ponteiros, porque a hora certa é agora. Essa não é a hora inapropriada. Esta é a hora certa. Esta manhã é a hora certa. Esse dia é o dia certo. Este domingo é o domingo certo. E de repente você veio buscar algo. E de repente a ênfase daquilo que você veio buscar é uma necessidade que precisa ser assistida. Uma necessidade básica que precisa ser assistida. Mas para além daquilo que é a sua necessidade, Deus quer fazer algo primeiro em mim. Primeiro em você. Para além das nossas necessidades, o Senhor quer transformar completamente a nossa vida. O texto que a gente vai examinar hoje fala que Jesus está saindo de um determinado lugar, Nali. Ele está saindo de uma determinada geografia. Jesus está na Judéia. Mas agora Jesus decide sair da Judéia e atravessar um determinado campo, uma determinada atmosfera. Jesus, Vitor, estava na Judéia. Jesus estava pelos campos da Judéia, estava onde João Batista pregava. Jesus estava ali ensinando, pregando, e os discípulos de Jesus batizando. Alguns diziam que Jesus até estava batizando mais gente do que João Batista. Muito embora não era Jesus que batizava, e sim os seus discípulos. Jesus estava na Judéia, Ayrton.
mas ele decide regressar. Jesus decide sair daquela geografia, daquele determinado lugar. Mas Jesus não sai de forma aleatória. Jesus não é aleatório. Jesus é intencional. E para além daquilo que a gente pensa, imagina, supõe. O que foi, filha? Você quer uma caneca boa? Você quer vender? É ela? Glória a Deus, amada. Glória a Jesus. Obrigado eu. Bate em paz. Amém? Jesus está em uma determinada geografia e ele decide sair dali para um determinado ponto, acessar um outro lugar. Jesus, o mestre, o Rabone, tinha uma determinação, uma intenção declarada. Jesus não estava atrasado. Jesus não vive atrasado. Ele está para além do tempo. Nós estamos presos no Cronos. Jesus está no Kairos. Então ontem é tempo de Deus, assim também como hoje é tempo de Deus, assim como Deus está por o amanhã. Ou seja, Deus já está lá na sua presciência. Deus conhece o teu futuro. A Bíblia diz que até o cabelo das nossas cabeças estão contados. Deus sabe todas as coisas, tanto ontem como agora, quanto o amanhã, estão nas mãos de Deus. Deus domina todas as coisas e Deus não está para longe de nada. Deus é absoluto, está aqui, está agora. Está para com as nossas vidas, está para com esse dia, está para com o seu momento, está para com a sua circunstância. Deus não ficou pego de surpresa por nada que você tenha feito, ou tenha passado, ou venha passando. Deus é Deus e conhece todas as coisas. Glória a Deus, amado. Glória a Jesus, velho. Tendo dito isso, Jesus decide, Leandro, a passar para outro lugar. Jesus está na Judéia. E existia um caminho propício para que Jesus pudesse passar, que era geralmente o Vale do Jordão. O Vale do Jordão descia, o Vale do Jordão, Adriano, de Jericó para o Vale do Jordão e passava-se até a Galileia. Jesus está regressando à Galileia, está indo para a Galileia, está retornando para lá. E por que Jesus está retornando para lá? Porque Jesus, a base ministerial de Jesus é as planícies da Galileia, e Jesus então decide regressar à Galileia. Jesus tem para onde voltar, deixou coisa boa e tem para onde voltar. E quem deixa coisa boa sempre tem para onde voltar. Amém ou não amém? Quem deixa as marcas importantes sempre tem para onde voltar. Quem tem, sabe, se esforça, empreende esforço, aquele que tem um coração bondoso, generoso, sempre tem para onde voltar. Sempre deixa a porta aberta. Meu pai me ensinou, meu filho, quando você for sair do lugar, saia pela porta da frente. Mantenha sempre uma porta aberta, porque você tem para onde voltar. Jesus decide voltar, regressar à base ministerial dele, na Galileia. E ele podia ir pelas planícies do Jordão. Vento fresco, brisa suave no rosto, bebendo água corrente o tempo inteiro. Jesus podia fazer isso. Mas o texto que a gente vai ler agora fala que Jesus não fez isso. Ele não procurou o caminho mais ameno. Ele não procurou um caminho que tinha a estrutura melhor. Presta atenção, fica comigo. Jesus não procurou um caminho que era mais estruturado, um caminho mais ameno, um caminho mais tranquilo. Jesus não procurou um caminho que era, sabe, não tão desafiador quanto. Jesus não procurou o caminho que tinha elementos mais fáceis de lidar. Presta atenção, fica comigo. Jesus não procurou esse caminho. Jesus, pelo contrário, ele vai para um caminho mais oblíquo, um caminho mais distinto. Apesar de mais curto, apesar de mais breve, era um caminho complexo. Jesus determinou no teu coração passar por um lugar chamado Samaria. Amém ou não amém? Glória a Jesus. E o texto que eu vou ler contigo está lá em João, no capítulo 4. João, no capítulo 4, do verso 1 em diante. A gente vai ler alguns versículos, você vai ter uma paciência danada comigo hoje, para a gente poder ler alguns versículos juntos. E você já ouviu essa mensagem trilhões de vezes, e hoje eu quero fortalecer o teu coração com algo da parte de Deus a você. Amém ou não? O texto diz, pode colocar na Nova Almeida atualizada, NAA. Quando Jesus soube que os fariseus tinham ouvido dizer que ele fazia e batizava mais discípulos do que João, se bem que Jesus mesmo não batizava, e sim os seus discípulos, deixou a Judéia. Fala, deixou a Judéia.
retirando-se outra vez para a Galiléia. Pode continuar. E era necessário passar pela região de Samaria. Assim Jesus chegou a uma cidade samaritana, chamada Sicar, perto das terras de Jacó, que Jacó tinha dado a seu filho José. E aqui vale, antes de passar para o próximo texto, aqui vale dizer que o primeiro lugar onde Abraão ali faz um altar, em Gênesis do capítulo 12, é Siquém. Ali tinha um altar que Abraão tinha feito. Nesse mesmo lugar que a gente acabou de ver aqui, sabe, Jacó, ele cava um poço. Nesse mesmo lugar que a gente viu aqui, José herda de Jacó esse determinado lugar, esse ambiente é herdado por José. Em Josué, no capítulo 24, fala que esse lugar foi o lugar da reconciliação, porque o povo foi reconciliado nesse lugar, e leram a lei, meditaram na lei, descansaram no Senhor aqui em Siquém. Esse é o lugar representativo. Josué capítulo 24, depois você lê em casa. O texto está dizendo que lá os ossos de José foram enterrados, e lá eles meditaram na lei do Senhor. Olha que importância fundamental este lugar. Este lugar era conhecido como o lugar da reconciliação, era o lugar da aliança. O que Jesus vai fazer neste lugar? Jesus vai reconciliar alguém. Mas eu quero continuar o texto dizendo com você. Assim, ali ficava o poço de Jacó. Jesus, cansado da viagem, sentou-se junto ao poço, e era por volta do meio-dia. Nisso veio uma mulher samaritana tirar água. Jesus lhe disse: dê-me um pouco de água. Pois os seus discípulos tinham ido à cidade comprar comida, alimentos. Então a mulher samaritana perguntou a Jesus: como, sendo tu judeu, pede água a mim, que sou uma mulher samaritana? Ela disse isso porque os judeus não se dão com os samaritanos. Jesus respondeu: se você conhecesse o dom, o presente de Deus, e quem é que está lhe pedindo água para beber, você pediria, e Ele te daria água viva. No verso 11. Ao que a mulher respondeu: o Senhor não tem balde, o Senhor não tem estrutura para tirar água do poço, o poço é fundo. De onde vai conseguir essa água viva? Por acaso o Senhor é maior do que Jacó, o nosso pai, que nos deu o poço, do qual ele mesmo bebeu, assim também como os seus filhos e o seu gado? Jesus respondeu: quem beber desta água que você está buscando, voltará a ter sede. Mas aquele que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der será nele uma fonte a jorrar para a vida eterna. A mulher lhe disse: Senhor, quero que me dê essa água para que eu não mais tenha sede, nem precise vir aqui buscá-la. Jesus disse: vá, chame o teu marido e volte aqui, volta cá. Ao que a mulher respondeu: não tenho marido. Então Jesus lhe disse: você tem razão ao dizer que não tem marido, porque 5 maridos já tiveste, e esse que agora tem não é teu marido. O que você disse é a verdade. A mulher então lhe disse: agora eu sei que o Senhor é um profeta. Nossos pais adoravam nesse monte, mas vocês dizem que em Jerusalém é o lugar onde se deve adorar. Jesus respondeu, ela está apontando para Gerizim: mulher, acredite no que digo. Vem a hora em que nem nesse monte, nem em Gerizim, nem no monte Tabor, nem em Jerusalém, nem em Sião, vocês adorarão ao Pai. Vocês adoram o que não conhecem, nós adoramos o que conhecemos, porque a salvação vem dos judeus. No verso 23. Mas vem a hora, e esta hora já chegou, a hora certa, em que os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai em espírito e em verdade, porque são estes que o Pai procura para seus adoradores. Deus é espírito e é necessário que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. A mulher respondeu: eu sei que virá o Messias chamado Cristo. Quando ele vier, nos anunciará todas estas coisas. Então Jesus lhe disse: eu sou
eu sou o Messias. Esta é a autodeclaração de Jesus, dizendo, eu sou mesmo o Messias. É a primeira ênfase dele dizendo, eu sou. Eu que estou falando com você. No verso 27. Naquele momento chegaram os discípulos de Jesus e se admiraram ao ouvi-lo falando com uma mulher. Mas nenhum deles lhe perguntou, o que você está querendo? Ou por que o Senhor está falando com ela? No verso 28, quanto a mulher deixou o seu cântaro, foi à cidade e disse ao povo, venham comigo e vejam um homem que me disse tudo o que já fiz. Não seria por acaso Cristo? Então saíram da cidade e foram até onde Jesus estava. Glória a Deus. Eu sei que ficou grande, mas é importante para aquilo que eu quero falar com você nesta manhã de domingo. Antes de colocar você no texto, os evangelhos sinóticos são Mateus, Marcos e Lucas, os três que têm verossemelhança entre eles. O evangelho de João, ele não tem algumas histórias que não estão. Ele não tem cronologia, João não obedece uma ordem cronológica de acontecimentos. O que aconteceu com o seu cabelo, amado? Você perdeu ele no caminho e veio para cá? É? Ah, tá lindão mesmo, maravilhoso. Você tem que achar, tá gato. Muito bem. Mas o evangelho de João, ele não obedece uma cronologia. Marcos, a ênfase do evangelho de Marcos, que possivelmente foi o primeiro a ser escrito, obedece uma linha cronológica de acontecimentos e fatos. Depois, possivelmente, vem o livro de Mateus, que for escrito. E ali existe também a ideia, a gênese, de onde Jesus vem, da linhagem de Davi. E a ênfase do livro é chamar Jesus de filho de Davi. E por que a ênfase do livro é chamar Jesus de filho de Davi? É para poder mostrar que ele tem linhagem davídica e ele é o rei dos reis. Ele é senhor dos senhores. Para poder dizer para o povo judeu que ele é o Messias enviado de Deus. Já o livro de Marcos, a ênfase é do servo. Jesus aparece como servo, servindo a todos. E o livro de Marcos, você vê grandes milagres, grandes acontecimentos, grandes fatos narrados. O livro de Marcos conta, expõe a grandeza de Deus. É gente sendo curada o tempo inteiro, é gente sendo abençoada o tempo todo. Desde Marcos do capítulo 1 ao capítulo 2, ao capítulo 3, você vê o evangelho de Marcos saltando acontecimentos cheios de milagres, de mover, de manifestações. E trata Jesus como servo. O livro de Marcos é escrito para o público romano. Jesus é retratado como servo. Já Lucas, o meticuloso médico Lucas, o gentio Lucas, escreve a partir do entendimento daquilo que ele observa, por observação, por leitura, por conhecimento, por depoimentos. E Lucas faz uma imersão completa nos acontecimentos narrados, das histórias, dos personagens, das pessoas. Lucas narra a história, a concepção de Jesus desde Adão até os dias atuais. Lucas faz uma imersão. Lucas retrata Jesus como filho do homem. E por que Lucas retrata Jesus como filho do homem? Porque ele está escrevendo para o mundo pagão, para o mundo grego. Mas agora João, e é o texto que a gente acabou de ler, eu quero colocar você dentro do texto de João, do capítulo 4 que a gente leu. Mas João não tem a mínima pretensão de falar que ele é o servo, não tem a mínima pretensão de dizer que ele é o filho do homem, não. Ele não tem a mínima pretensão de dizer que ele é o filho de Davi, não. João está dizendo desde o capítulo 1 de João que ele é o filho de Deus. Ele é o Messias de Deus, ele é a palavra que se fez carne e habitou entre nós. Ele é o Deus Emanuel, é o Deus conosco. Ele é o Deus encarnado, ele é o Deus vivo, é o Deus manifesto, é o Deus real. E no capítulo 21, João vai dizer: todas as coisas que estão nesse livro, depois você lê em casa, estão postas aqui. Todos esses sinais é para que vocês creiam que Jesus é o Filho de Deus. Tantos outros sinais foram realizados em maravilhas e não caberiam neste livro, mas tudo aqui está aqui. É para que vocês creiam que Jesus é o Filho de Deus. João não tem genealogia. João não começa em Adão. João não começa em Davi.
Não. João começa dizendo: no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. João diz: antes de todas as coisas, antes do firmamento, antes dos absolutos de Deus, antes das fundamentações de terra e mar, antes de aves do céu, antes de luzeiros colocados sobre a esteira do cosmos, antes de todas essas coisas, Jesus já era. Ele estava com o Pai. A Bíblia diz no Apocalipse que antes de todas as coisas o Cordeiro de Deus já havia sido imolado. Antes de tudo, Deus é. O propósito do Evangelho de João é para dizer: antes de todas as coisas, Adriano, Deus é. Ele não é só o filho de Davi, ele não é só o filho do homem, ele não é só o servo bom e fiel. Não, ele é Deus encarnado, o Deus Todo-Poderoso, o Filho de Deus, que deu a sua própria vida para resgate de todos nós. Esse é o propósito do Evangelho de João. Em João, no capítulo 3, o verso 16 diz: porque ele amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. A ênfase do Evangelho é o amor. A ênfase do Evangelho de João é o amor resgatador. A ênfase do Evangelho de João é mostrar que Deus está no nosso meio. Então, no capítulo 1 de João, a gente vai ver o Verbo encarnado, o Deus Emanuel, o Deus conosco. No capítulo 2 de João, a gente vai ver uma manifestação do Filho de Deus restaurando um casamento. No capítulo 2, a ênfase sobre Jesus é trazendo cura para o lar. A ênfase no capítulo 2 é levantar aquilo que está escasso. A ênfase no capítulo 2 de Jesus em João é que Jesus vai lá e restaura alegria, prazer, traz suficiência, aquilo que está faltando. Capítulo 2. No capítulo 3, Jesus vai ser encontrado à noite por um homem, o mestre da lei, o homem erudito, sábio, conhecedor de toda a palavra, Nicodemos. Você já leu sobre Nicodemos, certamente. No capítulo 3, Nicodemos, Robinho, vai procurar Jesus à noite, na surdina, na calada da noite. A maior ênfase do capítulo 3 de João é o Nicodemos, o velho da lei, perguntando como pode ser todas essas coisas. É um erudito de alta classe, é gente rica, bem sucedida, indo procurar Jesus na calada do dia, ou melhor, da noite, para saber como poderia ser todos aqueles acontecimentos e todas essas coisas. Jesus diz para Nicodemos: ô Nicodemos, o reino de Deus chegou, e você precisa nascer da água e do Espírito. Ele diz: como? E Nicodemos, o erudito, o sábio, o conhecedor, pergunta: como eu posso entrar em vias intrauterinas e nascer de novo? Como pode? Foi conhecer Jesus de noitezinha, e Jesus está dizendo para ele: você precisa nascer de novo, você precisa ter uma nova natureza, você precisa mudar teus hábitos, o teu pensamento, elevar o teu pensamento a Deus. Não é só mudar a estola sacerdotal, não é só colocar um talite bonito, não é só prender uma caixinha com as leis na testa. Isso precisa estar dentro do teu coração. Vocês estão me entendendo, sim ou não? Glória a Deus, amado. Já chego no capítulo 4. A ênfase no capítulo 3 é dizer: não adianta você pendurar adornos bonitos, prender na sua testa a lei, mas se ela não estiver circunscrita nos teus hábitos, no teu coração, se não for revestida de amor, não ser aplicável, não ser factual, não ser observável, e não tão somente observável, ser praticável, ser prática de vida. Aí chega no capítulo 4. E agora, no capítulo 4, Jesus está saindo da Judéia e está regressando à sua base ministerial, atravessando um longo caminho até a Galileia. Ele pega o caminho, desses caminhos todos, o menor, mas o mais difícil, o mais tempestivo, o mais irritadiço. E no capítulo 4, nós acabamos de ler que Jesus encontra uma mulher. No capítulo 4. No capítulo 3, Jesus encontrou um homem, um erudito. Mas no capítulo 4,
ele encontra uma pária, uma mulher não respeitada, não querida, não desejada, uma mulher que era pária da sociedade. No capítulo 3, a ênfase é no encontro à noite com alguém da lei. Mas no capítulo 4, não é alguém da lei, não é à noite, é durante o dia. Jesus não está junto com um fariseu, Jesus não está diante de um saduceu, Jesus está diante de uma mulher fracassada, coberta por um histórico ruim, coberta de tentativas não satisfeitas, coberta de desafios dos maiores, pessoais, do âmago pessoal. No capítulo 4 agora a gente vai ver que Jesus encontra com a mulher em um campo, um determinado campo, difícil, hostil. Não havia rios em Sicar, não havia rios em Siquém, não. Mas um rio de vida passou por Siquém, um rio de vida passou por Sicar, e aquilo que parecia infértil, deserto, começou a desfrutar de um grande rio de águas vivas. No capítulo 4 de João, a gente percebe que Jesus está passando por Samaria. Samaria não era um lugar desejado. Desde os assírios, desde o casamento misto, os judeus repudiavam completamente os samaritanos. Não eram queridos por ninguém. Os samaritanos apenas respeitavam o Pentateuco, os 5 primeiros livros do Antigo Testamento. Eles não criam nem nos profetas que vieram depois. Havia divisões religiosas, havia divisões de pensamento, havia divisões de credo, havia composições diferentes, havia personalidades distintas, havia comportamentos distintos, havia separação, havia um hiato que havia se formado entre o povo judeu, entre os samaritanos. Mas Jesus chega e encurta todos os espaços. Aí Jesus chegou e de repente ocupou o vazio, porque havia uma separação. Aí o que Jesus faz? Ele aproxima aquilo que havia se separado. Ele reúne aquilo que estava longe. Ele abençoa e tem um tempo de qualidade diante de uma mulher que era a pária, era suburbana. E Jesus de repente senta num poço, cansado da viagem. Ele é 100% Deus, mas 100% homem. E se cansa. O físico cansa, mas o poder é o mesmo. A unção é a mesma, a autoridade é a mesma. E de repente Jesus está passando pelo terreno infértil de Siquém e senta num poço. E o texto que a gente acabou de ler vai dizer que aquela mulher vai tirar água ao meio-dia, na hora incerta. Em geral, as mulheres iam buscar água de manhãzinha ou iam buscar água no final do dia, por causa do sol. Então elas iam cedo ou à tarde. Mas ela foi no meio do dia, meio-dia, sol quente, porque ela não queria ser vista por ninguém. Já teve um momento que você não queria ser visto por ninguém? Já teve um momento onde você não queria que ninguém me visse? Eu queria me esconder de tudo e de todos. Meu irmão, não quero saber. Aí de repente ela foi para não encontrar ninguém e encontrou a pessoa mais importante. De repente ela pensou: mais um dia, irei e voltarei sozinha. Mas aquele dia foi um dia diferente. Os acontecimentos foram diferentes. O movimento foi diferente. O encontro foi diferente. Houve um toque para além do poço. Fica tranquilo, vai ficar bom. O texto vai dizer que Jesus senta no poço e uma mulher chega com um cântaro para tirar a água do poço. E Jesus de repente pergunta para ela: me dá de beber. Ela diz: como é que você é judeu, pede para mim que sou uma mulher samaritana? Nem conversar a gente podia. Como é que você está pedindo para mim? Aí Jesus diz para ela: se você soubesse quem te pede, você que me pediria, e eu te daria água viva. Água viva é água corrente. Ela diz: o Senhor é maior que Jacó que nos deu esse poço? O Senhor por acaso é maior? E Jesus está querendo ensinar para ela que Ele é o rio, Ele é a fonte para a vida eterna.
A discussão, ela foi buscar assistir uma necessidade básica, mas Jesus é aquele que supre para além de toda necessidade. Ele é a fonte de vida. E o propósito de Deus ali era muito mais do que a satisfação da necessidade básica. Era a satisfação da vida daquela mulher. Era abrir a mente para que ela pudesse ser encontrada e salva e resgatada. O texto de João fala da mulher que estava ali buscando água. Ela até podia buscar água, Rafael, mas ela não podia encontrar apreciação de ninguém. Ela podia até encher seu cântaro de água, mas não podia encontrar compreensão das outras pessoas. Ela até podia cumprir uma tarefa do dia, mas não podia encontrar a paz que ela precisava. Ela podia até descer ao poço, encher os potes de água, mas não podia resolver o vazio do seu interior inflamado. Ela podia levar água para casa, mas não podia ver-se completamente purificada pela água que ela consumia. A Bíblia diz que ela estava atrasada em relação às demais mulheres, mas em relação ao propósito de Deus, ela estava na hora certa. Você não está atrasado, você está na hora certa. Amém ou não amém? Você pode aplaudir Jesus aí? O que a gente encontra nesse texto? A gente encontra uma mulher isolada, separada. Nós encontramos uma mulher que fora repudiada. Nós encontramos alguém aqui que fora rotulada pelo seu comportamento. Nós encontramos alguém na escuridão. Nós encontramos alguém com marcas do sofrimento, com marcas da dor. Mas a hora certa daquela mulher chegou. Então Jesus não estava fora do horário, Jesus estava ajustando o tempo na vida daquela mulher. Jesus não estava atrasado, Jesus havia chegado na hora certa. Se a rota de Samaria não era bem vista, os judeus tinham preconceito. Jesus venceu todo o preconceito que os judeus tinham para poder resgatar e abençoar alguém. Jesus encurtou toda a distância para poder abençoar uma pessoa. Apesar do território ser de hostilidade, de separação, aquele gueto, aquele subúrbio, Jesus entra nesse gueto pessoal para poder tirar alguém da morte, do fracasso, e levar e transportar essa pessoa para poder fluir como nunca fluiu antes. A Bíblia diz em Isaías, no capítulo 49, no verso 10, diz: não terão fome nem sede, o calor forte e o sol não os afligirão, porque o que se compadece deles, o Senhor os guiará e os conduzirá aos mananciais de vida. Então eu posso dizer para você: levante a tua mão direita o mais alto que você pode. Você será suprido em tudo, porque Deus vai lhe conduzir a mananciais que não vão secar. Você terá toda a provisão que você precisa. O seu lar terá toda a provisão que ele precisa. A tua casa terá toda a provisão que a tua casa precisa. Os teus filhos serão bem-sucedidos, os seus negócios serão bem-sucedidos. Nada vai poder resistir vocês. Vocês vão avançar em todas as coisas. O Senhor está na tua direção agora para aliviar todo o peso de culpa do passado e estabelecer um novo tempo na tua vida, um novo tempo na tua casa, um novo tempo no teu interior, um novo tempo na tua intimidade. O Senhor está querendo resgatar você de toda a carência pessoal e levar você para um novo tempo. Amém ou não amém? Você pode aplaudir o Senhor bem forte. O Senhor vai te suprir. Suprimento. O que o Senhor está fazendo? O Senhor está inundando Siquém com a glória dele. Siquém era um lugar que não tinha rio, mas Jesus arrasta o rio para Siquém. Siquém não tinha fontes de águas vivas, mas Jesus era a fonte de água viva no deserto de Siquém. Em Siquém não havia como haver colheita sem muito esforço. Jesus chega lá e diz: tem uma colheita já reservada para você, e se você crer, você vai desfrutar da colheita que eu tenho reservada para você. Está tudo pronto. Em Siquém, no terreno inapropriado, na hora inapropriada, mas Jesus fez da hora inapropriada a hora certa. E às vezes a gente está pensando que Jesus está atrasado, mas Jesus está chegando na hora certa para poder aliviar todo o peso da nossa vida, para arrancar de nós toda a carência e inflamação pessoal e resgatar a gente de nós mesmos. A mulher está indo na hora inapropriada buscar água para o seu sustento, mas encontra uma fonte extra poço. Jesus é a fonte da água viva, extra poço.
E Jesus começa uma pergunta e começa perguntando para ela, vai lá e chama o teu marido. Ela disse, eu já tive 5, eu já tive 5 maridos, o que você diz é verdade. Você é verdade, você teve 5, o que você tem agora não é teu. Ela disse, eu vejo que você é profeta. E ela entra numa discussão teológica de qual lugar, se em Gerezim, se em Jerusalém que deve adorar. E às vezes a gente entra nesse lugar também. Em qual igreja que eu devo adorar? Não, irmão, você não depende da igreja para poder adorar a Deus. Você não depende do culto para poder adorar a Deus. Você não depende da célula para poder adorar a Deus. Você não depende do GC para adorar a Deus. Você adora a Deus em todos os lugares. Porque os verdadeiros adoradores adorarão a Pai em espírito e em verdade, seja onde estiverem, seja onde for. Amém ou não amém? Ela entra numa discussão teológica dizendo onde? E Jesus diz em todo lugar. Você adora a Deus em casa. Você adora a Deus quando dá bom testemunho. Você adora a Deus e quando alguém te fecha no trânsito, irmão, e você diz, bendito seja o nome do Senhor. Quando a verdade e a vontade era matar o sujeito, você diz, bem-aventurado és tu, homem, que testou o meu ímpeto hoje. Você adora a Deus enquanto você é rejeitado. Você adora a Deus enquanto as coisas não acontecem. Você adora a Deus enquanto o resultado não vem. Você adora a Deus enquanto as coisas estão angustiantes. Você adora a Deus enquanto está colhendo alguns fracassos ainda. Vai chegar um determinado tempo, o tempo já chegou, e você adora a Deus independente da circunstância, independente do quadro, independente do cenário, independente do ambiente, independente da geografia. Onde você está, existe adoração. Amém ou não? A primeira coisa que Deus quer fazer conosco, transformar a gente em verdadeiro adorador. E verdadeiro adorador não é vir aqui no culto e cantar uma canção. Por quê? Cantar uma canção você treina, você busca aptidão para isso. Alguns têm mais vocação, outros podem treinar, se esforçar e serem bons cantores. É verdade, isso é mais fácil até. Mas a verdadeira adoração, Jesus disse, que flui dos lábios das criancinhas. A verdadeira adoração não é performática. A verdadeira adoração procede de um coração quebrantado e disposto. Amém ou não? Porque eu posso vir aqui e treinar, me capacitar, me tornar um bom baterista. Olha que eu tenho dificuldade motora, muito difícil. Mas eu posso treinar, eu posso me esforçar para tanto. Mas a verdadeira adoração não é essa. Eu posso ser um bom músico e mesmo assim ter um coração ingrato. Eu posso ser performático e mesmo assim o meu coração ser um coração maldoso, impiedoso, não perdoador. Mas a verdadeira adoração está quando eu perdoo meu irmão, quando eu sou grato a Deus, independente de circunstâncias e situações que existem lá fora. Essa é a verdadeira adoração. E Jesus está dizendo para a mulher, vai chegar um determinado momento que os verdadeiros adoradores, eles fluirão. Qual que é a marca do verdadeiro adorador? Ele flui, ele abençoa. Onde quer que ele vai, irmão, ele faz a diferença. Onde quer que ele pisa, ele faz a diferença. Ele chega no trabalho, ele muda o ambiente do trabalho. Ele chega na empresa, ele muda o ambiente da empresa. Ele chega na família, ele muda o ambiente da família. Ele chega em rodinhas que estão conversando coisas aleatórias e infrutíferas, mas ele chega e muda o ambiente. Porque é isso que ele é. Ele não perde tempo com coisas vãs. Ele não perde tempo reclamando. Ele não perde tempo se justificando. Não, o verdadeiro adorador tem uma postura diferente. Ele é comprometido, ele é dedicado, ele tem uma postura nobre. Vai chegar um determinado momento que os verdadeiros adoradores ascenderão, serão levantados por Deus e poderão adorar, independente da igreja, independente da renovo, independente do culto, irmão. Porque aqui a gente encontra, a gente é adorador na vida. A gente presta culto a Deus na vida. A gente presta culto a Deus em todas as coisas. Essa é a verdade. Deus está levantando gente assim, sincera. Você não precisa de igreja para poder ser um homem espiritual, irmão. Você é uma mulher espiritual, um homem espiritual. E você vem aqui para que nós possamos ter comunhão com o Senhor e nos fortalecer. Pastor, mas não é importante ir na igreja? Claro que é, porque aqui eu estou em contato e comunhão com os meus irmãos. Mas você precisa ser um adorador nato, onde quer que você passe. Você precisa deixar as marcas da adoração por onde você passar. As pessoas vão olhar para você dizendo, ele está queimando de forma diferente. Sabe as marcas do adorador? Ele queima, ele é incendiário, ele arde de forma diferente, ele não é comum. Está tudo desabando, e o verdadeiro adorador está dizendo, vai ficar tudo bem. Está tudo indo de repente mal. Ele tem uma visão diferente. Ele arde de forma diferente. Ele não tem só um cântaro na mão. Presta atenção, olha para cá. A mulher tinha um cântaro, mas o cântaro está atrapalhando muitas vezes a gente. Ela tinha um cântaro, mas precisou abandonar o cântaro para poder abraçar a provisão que Jesus estava oferecendo. E às vezes a gente tem uma fórmula pronta, a gente tem um cântaro pronto,
A gente tem uma perspectiva pronta. E o Senhor está querendo mudar o nosso coração e despejar algo novo sobre nossa vida, sobre o nosso ministério, sobre o nosso chamado. As marcas de um verdadeiro adorador estão sobre tudo aquilo que ele faz, sobre tudo aquilo que ele é. Porque aquilo que ele faz é retrato daquilo que ele é. Um verdadeiro adorador. Por natureza. Um verdadeiro adorador, ele não é só otimista. Não. Ele é um encorajador. Ele sempre tem uma palavra de Deus para poder oferecer. Verdadeiro adorador. Ele sempre tem um conselho de Deus para poder oferecer. Verdadeiro adorador. Ele sempre tem algo para poder entregar. Ele nunca está de mãos vazias. Ele entrega seu compromisso diário com as pessoas que estão à sua volta. Verdadeiro adorador. O padrão do verdadeiro adorador é excelência em tudo aquilo que ele faz. Verdadeiro adorador. Um adorador por excelência. A mulher chega com um cântaro. Olha para cá. Eu falei que ia ser breve, caramba. Estou falando, tem mais de 45 minutos. Vem para vocês comigo. Você me dá mais 10 minutos aí, vai. 10 minutinhos. Eu pedi 5, mas eu vou quebrar essa. Quais são as marcas que você carrega? Do encorajamento? Do fortalecimento? Jesus chegou para aquela mulher e diz: vai lá e chama o teu marido. Ela diz: não tenho marido. Jesus disse: você já teve 5. E o que você tem agora não é teu. A mulher estava errando. Ela estava tentando assistir às suas necessidades básicas. Aí Jesus diz para ela: eu vou fazer de você uma fonte. Você está buscando satisfação em pessoas, mas a sua fonte de satisfação não tem que estar nas pessoas. A sua fonte de satisfação precisa ser o Senhor. Uma segunda marca dos adoradores, que a fonte de satisfação dele não é a conta cheia. A fonte de satisfação dele é o Senhor. Porque o dia que a conta estiver vazia, a fonte de satisfação dele não é a conta. A fonte de satisfação dele é o Senhor, que me encoraja a prosseguir, que me encoraja a trabalhar, me encoraja a me esforçar, me empenhar, me posicionar. E ele tem tudo que eu preciso. Eu só preciso, irmão, estar na posição certa. O grande propósito de Deus é, primeiro, tocar na gente. Presta atenção. A terceira coisa que eu quero dizer para você hoje, de marcas importantes: antes de Deus realizar uma grande obra, um grande projeto, Ele precisa começar em você. Glória a Deus ou não, amado? Precisa começar em você. Não está na tua vida. Primeiro Ele enche você. Primeiro Ele toca você. Primeiro Ele supre você. Primeiro Ele enche a tua vida, enche o teu coração. E depois Ele enche a cidade. Amém ou não? O texto que a gente leu fala que Jesus pergunta para a mulher. Ela entra numa pergunta, discussão teológica, perguntando em que lugar. Jesus, de qualquer lugar, onde você esteja, lugar de adoração. E ela diz: eu sei que quando o Messias chegar, Ele vai nos anunciar todas as coisas. Aí Jesus se declara para ela, dizendo: eu sou. O eu sou se comunica com o Antigo Testamento. Quando pergunta, Moisés pergunta: em nome de quem que eu falo? Aí Deus diz para Moisés: Moisés, diga para o faraó que o eu sou te enviou. O eu sou, o Deus está aqui. Por que você tem que prosseguir? Por que você tem que avançar? Porque o eu sou está com você. Porque Deus está com você. Por que o seu negócio vai crescer? Não é porque você é o mais talentoso, muito embora você precise se esforçar. É porque Deus está com você. Deus está sobre a sua vida. A mão de Deus encontrou você. Tinha pessoas mais capacitadas que você, sim ou não? Tinha, com certeza. Tem gente melhor que a gente. Não se iluda. Tem gente mais habilidoso. Tem gente com conhecimento maior. Tem gente que pagou mais caro pela faculdade. Tem gente que se formou e tem um curso melhor. Mas por que você coloca as mãos e as coisas acontecem? Eu vou te explicar. Porque a mão de Deus está sobre você. Porque Deus escolheu você, Deus abençoou você, Deus te chamou, Deus apontou para você e disse: vai ser feito, vai acontecer. Os céus se abriram. A mão de Deus está sobre a sua vida. Mas qual é a postura que eu tenho que ter, irmão? De um verdadeiro, em espírito e em verdade, com todo o meu coração, com toda a minha vida, com todo o meu entendimento, com tudo que há em mim, com tudo que há de mim, para o Senhor. Aí o texto vai dizer
Jesus se declara para ela. A primeira declaração de Jesus em João, ele dizendo: eu sou o Messias, eu sou o enviado de Deus mesmo. Para uma samaritana, para uma mulher distinta, para uma mulher separada, para uma mulher sem amor, sem acolhimento, para uma mulher em fuga, para uma mulher que buscava refúgio ao meio-dia, escondendo de tudo e de todos. Essa é a graça de Deus. Deus encontrou quem não merecia e abençoou quem não merecia, para revelar a sua grandeza, o seu amor, o seu favor, o seu cuidado, a sua provisão. Não é pelo que você faz, é pelo que Ele faz na sua vida. Não tem a ver com você, tem a ver com Ele. Amém ou não amém? Não tem a ver com você, tem a ver com o Senhor. Ele decidiu te abençoar. Quando Deus chama Abraão, Ele diz: Abraão, onde você colocar o pé, eu vou te abençoar. Olha para as estrelas do céu, o projeto é bem grande. Eu vou fazer de você uma grande nação. Ele transforma o nome de Abrão para Abraão. Ele diz: você era um pai exaltado, mas você vai ser um pai de multidões. Coisas novas e grandiosas vão nascer na tua vida. É só você decidir e sair. Deus estava com Abraão, Deus está com você hoje. O mesmo Deus que estava com Abraão lá atrás, Deus está com você agora. Não tenha medo, não tenha medo de começar, não tenha medo de sair dali, irmão, de fluir por onde quer que você passe. Não tenha medo de entregar a mensagem que foi derramada sobre o teu coração. Não fique preocupado com o que as pessoas vão achar, irmão. As pessoas vão perceber as marcas na sua vida, de um verdadeiro adorador, de uma verdadeira adoradora, de alguém que foi impactado por Deus, de alguém que foi encontrado por Deus, de alguém que foi levantado por Deus para poder fazer a diferença. O Senhor levantou uma mulher para poder, ganhar uma cidade. Presta atenção. A quarta coisa importante: aqueles que foram levantados por Deus como adoradores de fato, eles têm um compromisso de ganhar a cidade, têm um compromisso de evangelizar, têm um compromisso de pregar, têm um compromisso de ensinar, têm um compromisso de trazer pessoas, de aproximar pessoas, de construir conexões. Deus está chamando você para poder ganhar a cidade, irmão. Está te abençoando para que o evangelho alcance o coração das pessoas que estão lá fora. Eles estão perdidos. Aquela mulher estava perdida, mas o Senhor a encontrou. Um dia você estava perdido, mas o Senhor te encontrou. E o propósito de Deus é tornar você um evangelista. O propósito de Deus é fazer de você um missionário. O propósito de Deus é usar você como canal para poder abençoar outras pessoas. Primeiro Ele toca em você, depois o Senhor toca na cidade toda. A Bíblia diz, Jesus diz para ela: eu sou o que falo contigo. E o texto vai prosseguir dizendo que aquela mulher abandona o seu cântaro. E depois de ter abandonado o seu cântaro, ela foi até a cidade de Sicar. E depois que chegou na cidade de Sicar, ela prega uma mensagem em Sicar. E ela não usa recursos teológicos. Ela não usa as suas faculdades cognitivas. Ela não usa pensamentos elaborados. Ela não usa performance, não, presta atenção. Não, ela não usa exegese, ela não usa hermenêutica. Ela não faz um curso de teologia breve, não. Ela encontrou uma pessoa. E a mensagem que ela prega é uma só: encontrei um homem. Presta atenção. Ela tinha encontrado 5 homens antes. Presta atenção. Olha a importância de você ser um homem de Deus. Ela está dizendo, ela tinha 5 homens já, 5 casamentos talvez. Mas agora, o relacionamento que ela tinha não era dela. Mas ela sai do encontro com Jesus, vai até a cidade de Sicar. E a mensagem que ela prega é: eu encontrei. O que você encontrou? Eu encontrei um homem. E depois de ela ter dito, encontrei um homem, toda a cidade foi ver o que ela tinha encontrado. Então o que você precisa está à distância de um encontro. Aquilo que você quer está à distância de um encontro. Pois o encontro com Jesus transforma toda e qualquer realidade. Amém ou não? O encontro com Jesus transforma toda a realidade. Transforma o histórico ruim de tentativas em um novo ciclo, um novo tempo. Transforma a tua vida, transforma o teu interior. Jesus disse: se você soubesse quem te pede, você que me pediria, e eu te daria água viva, água corrente.
Jesus transforma a mulher que foi buscar uma fonte em uma fonte. Transforma você que veio buscar de repente assistir uma necessidade. Você que veio de repente imbuído de assistir uma demanda pessoal sua, uma carência pessoal sua. De repente você tem necessidades básicas e você veio de repente suprir essa necessidade. E o que Jesus está fazendo nessa noite, nessa manhã, perdão, quase tarde, noite, ó. Nessa manhã é transformar você em uma fonte. De repente você veio buscar uma resposta, mas Deus está transformando você na mensagem. Preste atenção, eu vou repetir isso. De repente você veio buscar uma resposta, mas Deus está transformando você na preciosa mensagem que Ele precisa. Glória a Deus. Você veio atender uma demanda, uma necessidade. E o Senhor está transformando a sua necessidade em uma resposta para quem vem depois. Então o que você está vivendo agora apenas atende ao propósito de Deus. Ela encontrou o quê? Ela encontrou Jesus, encontrou um propósito. E o que ela sai dali? Ela sai entendendo o propósito, dizendo aí, aquilo que eu vim buscar é pequeno, perto daquilo que Deus reservou para a minha vida. Deus sempre tem algo maior. Amém ou não amém? Quem crê nisso de todo o seu coração, aplauda o Senhor bem forte nessa manhã. Aleluia! Deus sempre tem algo maior. O Senhor sempre tem algo maior. E às vezes a gente não percebe isso. Às vezes a gente nem entende. Por que a gente enfrentou tantas pressões lá fora? Por que a gente enfrentou tantas situações de vergonha? Tanto peso, tantas situações, sabe, difíceis. Mas é porque o Senhor está escrevendo a mensagem dele no teu coração. Está transformando completamente a sua vida. Presta atenção, eu fecho aqui. A Bíblia diz que Jesus estava sozinho com a mulher, sim ou não? Sim. Onde estavam os discípulos? Na cidade. Os discípulos foram comprar o quê? Comida? Na cidade. O que os discípulos trouxeram? Comida. O que a mulher trouxe? A cidade. Presta atenção, vou repetir para você pegar. Os discípulos de Jesus foram à cidade comprar comida. O que eles trouxeram? Comida. A mulher que fora encontrada, que tinha 5 maridos e que tinha um que não era dela, enferma pessoalmente, assolada interiormente, perseguida, por isso que ia durante o dia buscar água. Ela encontra com Jesus e ela vai também até a cidade. Mas ela não volta sozinha, ela volta com a cidade. Ok, olha que importância disso. Os discípulos foram para a cidade atender uma necessidade e voltaram com a necessidade satisfeita. A relação que os discípulos tinham para com a cidade é apenas de atender uma demanda e não atender a cidade. Presta atenção, fica comigo. Glória a Deus, amado. Você está comigo? Está me entendendo, sim ou não? Você está me entendendo, sim ou não? Essa palavra é uma palavra para a gente crescer aqui, ó, expandir. Essa é uma visão de expansão. Os discípulos vão para a cidade e na cidade encontram o pão que eles precisam, encontram o alimento. E volta com o alimento. Então eles tornam a cidade a fonte da sua necessidade. E resolvem a sua necessidade. Mas a mulher samaritana me inspira a ser igreja diferente. Ela me inspira a ver o evangelho de forma diferente. Então ela vai para a cidade, não para poder satisfazer a necessidade da cidade. Ela vai para a cidade para poder abençoar a cidade. Então nós não existimos como igreja para poder subtrair da cidade o nosso sustento. Nós existimos como igreja para poder abençoar a cidade. A gente não existe como igreja para apenas extrair o recurso financeiro das pessoas. Não. Nós existimos como igreja para poder abençoar as pessoas que chegam aqui. Nós existimos como igreja para poder curar os que estão doentes. Nós existimos como igreja para poder acolher os que estão perdidos. Nós existimos como igreja para poder ser parte da cura que essa sociedade precisa. Então a gente não vai na cidade apenas para poder pegar. Nós vamos para a cidade para poder entregar. Presta atenção, fica comigo. Nós não vamos para a cidade para poder pegar da cidade. Não. Nós vamos para a cidade para poder entregar.
Nós vamos para a cidade para poder abençoar. Nós entramos pelos guetos da vida para poder abençoar. Ela foi encontrada, ela foi achada, ela foi avivada, ela foi tocada. Então agora ela começa a tocar, ela começa a atingir, ela começa a abençoar, ela começa agora a ser frutífera. Deus tocou na vida dela para que ela pudesse ser frutífera. E o propósito de Deus é que nós sejamos frutíferos também. Deus nos chamou, meu irmão, não é para poder extrair os despojos da cidade. Não. Como igreja não. Como igreja não. Nós estamos aqui para poder servir a cidade. Nós não estamos aqui para poder ganhar dinheiro, irmão. Não. Nós não somos empreendedores do reino. Não. Muito embora a gente, crê que Deus tem uma bênção particular para nós. Nós cremos nisso todo o coração, porque nós somos filhos amados do Senhor. Amém ou não amém? Nós vamos prosperar sim, porque o Senhor está interessado em nos abençoar. Isso é um fato. Mas nós não nos relacionamos por isso. Nós estamos aqui para poder servir a cidade, abençoar a cidade, resgatar a cidade, limpar a cidade, purificar a cidade, pegar a cidade e dizer: ei, eu encontrei um homem. Você não precisa de fazer 5 anos de teologia, 4 anos de teologia para uma mensagem simples. A mensagem do Evangelho é simples. E qual que é a mensagem do Evangelho? Eu encontrei. E se Ele foi capaz de me encontrar, Ele vai encontrar a tua vida também. Se Ele foi capaz de me transformar, vai transformar a tua vida também. Se Ele foi capaz de tocar no meu coração, Ele vai ser capaz de tocar no teu também. Se Ele foi capaz de transformar a minha história, Ele é capaz de transformar a tua história também. Se Ele mudou a minha vida, Ele vai mudar a tua vida também. Se Ele transformou a minha casa, vai transformar a tua casa também. Se Ele transformou o meu negócio, Ele vai transformar o seu negócio também. Se Ele transformou a minha mente, o meu coração, Ele vai tocar em você também. Então nós existimos, irmãos, como homens de Deus, como mulheres de Deus, para poder abençoar a cidade. Você é uma fonte. Você não é para reter nada, você é para entregar tudo. Todas as pessoas que chegarem até você, entregue tudo. O que ela sabia de Jesus? Ele tinha se declarado para ela: eu sou o Messias. E ali existe a carência, uma predominância, um vazio, um vácuo. E Jesus chegou e encheu o vazio, e transformou o que era vazio em uma fonte. E porque transformou o vazio numa fonte, ela ganhou a cidade. Jesus depois você lê lá, João 4, vou terminar. Diz que depois, Vitor, Jesus passou 2 dias com os samaritanos. Jesus foi para encontrar uma pessoa, mas uma pessoa encontrou uma cidade inteira. E Jesus passou 2 dias em Samaria, em Sicar. 2 dias. E os homens de Sicar disseram: agora nós não cremos só pelo aquilo que ela falou, nós cremos pelo aquilo que nós estamos recebendo. Nós cremos porque nós estamos experimentando. Nós precisamos, irmãos, aprender com essa mulher. Enquanto alguns estão buscando apenas atender às necessidades básicas, nós precisamos crer que Deus é a fonte de todas as coisas e tem tudo pronto para nós. Amém ou não amém? Nós precisamos aprender com essa mulher, de não ter reservas, de por mais que eu não tenha muito conhecimento, eu posso dizer uma mensagem simples, mas uma mensagem simples também pode ser muito poderosa, para dizer: eu encontrei um homem e ele transformou a minha vida. Ele me disse tudo quanto eu tenho feito. Ele me conhece como ninguém conhece. Passaram 5 homens na minha vida, ninguém me conhecia quanto ele me conhece. Ele me conhece. Ele me disse todas as coisas, vem ver. Esse é o pedido para a cidade: vem ver, vem experimentar o que nós experimentamos. Mas você precisa ser a fonte. O que Deus está fazendo nesses dias aqui na Renovo? Tocando em você primeiro. Você veio para cá com uma necessidade. Grande parte de nós veio para cá com necessidade, por um problema. A não ser os mais abençoados, que não tem problema nenhum. Mas invariavelmente a gente tem um problema. E não é errado buscar Deus porque estava com um problema. Errado é permanecer diante de Deus apenas entendendo que Ele é apenas a fonte de satisfação do meu problema, quando na verdade Ele é a fonte de vida para a minha história. Então o Senhor não quer só, entregar algo para você. Ele quer tocar no teu coração.
coração, quer habitar dentro de você. O Evangelho de João, eu disse, é um evangelho maravilhoso. É no Evangelho de João que fala do casamento em Caná, eu disse. Mas no Evangelho de João também, que tem um encontro com Nicodemos. É no Evangelho de João também que há o mover do Espírito Santo, a preparação para a liberação do Espírito Santo sobre nós. Evangelho de João. Eu vou para o Pai, mas eu vou preparar para vocês lugar. Para onde eu esteja, vocês estejais também. É no Evangelho de João que ele diz, ele é a videira verdadeira. É no Evangelho de João. É o Evangelho de João que diz, os sinais estão aí. E há muitos mais sinais. Mas vocês precisam ser a fonte. O Senhor tocou em você para que você possa tocar em mais gente. O Senhor levantou você para que você possa levantar mais pessoas. O Senhor chamou você para que você possa vencer. E você possa ser, sabe, um instrumento de Deus na vida das pessoas que estão lá fora. O que Ele está fazendo na tua vida agora é para a cidade. O que Ele está chamando você aqui agora é preparando você para poder avançar na cidade. Preparando você para poder vencer onde quer que você esteja. O grande projeto de Deus não é subtrair o que a cidade tem, é servir a cidade naquilo que ela precisa. Se coloca de pé em nome de Jesus. Vamos orar. Glória a Deus. Buscar em todos não significa buscar a pessoa certa. Alguns estão buscando em todos, mas não estão buscando a pessoa certa. Você precisa buscar a pessoa certa. Às vezes a gente está procurando resposta nos homens, a gente não encontra, porque a resposta certa vem da boca do Senhor. Um grande projeto sempre vai começar em você primeiro. Primeiro Ele faz na nossa vida. Depois Ele faz pelos campos. Depois Ele faz pela cidade. Feche os teus olhos, vamos orar. Senhor, em nome de Jesus, eu quero apresentar aos meus irmãos desta manhã de domingo, quase tarde. Que a Tua presença vá de encontro aos seus corações agora. Que o Senhor possa enchê-los, o Senhor possa tomá-los, o Senhor possa visitá-los, o Senhor possa, meu Pai, em nome de Jesus, usar eles como fonte de água viva. Que eles sejam, meu Pai, a resposta que esse mundo precisa. Que eles sejam a mensagem do Senhor. Que haja ânimo renovado. Que a fé deles seja renovada agora. Que o ânimo deles seja renovado agora. Que toda rejeição, meu Pai, que eles viveram no passado, que esse tempo, meu Pai, que esse dia possa transformar todas as coisas. Que a falta que muitos deles, meu Pai, muitas vezes tiveram que lidar com faltas terríveis. Que hoje o Senhor possa, meu Pai, estabelecer um novo tempo na vida deles. E tudo aquilo que um dia faltou fique para trás. Que eles sejam, meu Pai, assistidos em todas as coisas. Que eles tenham toda sorte de bênçãos sobre as suas vidas. Que a Tua presença, meu Pai, os encontre agora. Que o Teu poder os encontre agora. Que a presença do Senhor, meu Pai, se estenda agora sobre as suas vidas. Que o Senhor possa, meu Pai, jorrar água viva sobre os seus corações. Que o Senhor possa, meu Pai, tirá-los da crise. Tirá-los, meu Pai, do medo, da ansiedade, do torpor, da angústia, de várias tentativas e de algo, meu Pai, totalmente inacabado na sua história. Mas que o Senhor possa, meu Pai, reformar completamente, meu Pai, os nossos pensamentos. Que o Senhor possa elevar, meu Pai, agora o nosso coração. Que o Senhor possa elevar agora, meu Pai, a nossa mente. Nós possamos, meu Pai, hoje ser visitados pela Tua presença doce e suave. Nos enche, nos toma. Que a Tua presença, meu Pai, vá de encontro com a nossa vida. Que o Senhor possa suprir os nossos corações, a fim de que nós possamos, meu Pai, abençoar as pessoas que estão à nossa volta, a fim de que nós possamos, meu Pai, ser uma fonte a jorrar por onde quer que nós estejamos. Que o Senhor possa nos ensinar, que o Senhor possa nos capacitar. Os discípulos, meu Pai, foram para a cidade, se relacionaram com a cidade, mas não tiveram efeito. Nós não queremos, meu Pai, relações frias, não. Nós queremos relações, meu Pai, ativadas, avivadas. Nós queremos, meu Pai, hoje ser instrumentos do Senhor, meu Pai, para as relações que nós tivermos. Nós não queremos, meu Pai, apenas pegar aquilo que a cidade pode oferecer. Nós queremos oferecer para a cidade esse rio de vida que encontrou o nosso coração. Nós queremos, meu Pai, inundar a cidade com aquilo que o Senhor está fazendo na nossa vida. Mas alguns aqui, meu Pai, nesta manhã, de repente tem necessidades das mais básicas. Que a Tua presença, Deus, em nome de Jesus, traga cura sobre os seus corações agora. Que o Teu poder, meu Pai, vai de encontro com a sua realidade agora. Que o Senhor possa transformar completamente o seu interior. Que o Senhor possa, Espírito Santo, agora curar completamente dessas dores. Talvez, meu Pai, como aquela mulher samaritana, tinha se perdido em várias relações, mas o Senhor, em um dia, em uma tarde, o Senhor transformou completamente a história daquela mulher. Que o Senhor possa transformar, meu Pai, a história de todos os meus irmãos que estão aqui, meu Pai, nesta manhã. Que a Tua presença vá de encontro com a sua realidade agora. E que o Senhor possa estabelecer, meu Pai, um tempo novo.
um futuro, meu Pai, para que eles possam calçar os seus pés. Espírito Santo de Deus, fortalece os meus irmãos agora. Levanta em nosso meio aqueles que adoram o Senhor. Levanta em nosso meio, meu Pai, aqueles que decidiram ser fonte. Levanta em nosso meio, meu Pai, os encorajadores. Levanta em nosso meio, meu Pai, os ousados. Levanta em nosso meio, meu Pai, as pessoas que estão dispostas. Levanta em nosso meio, meu Pai. Levante as suas mãos. Levante as suas mãos. Levante as suas mãos. O Senhor chegou na hora certa. O Senhor não está atrasado, não. O Senhor não está atrasado, não. Ainda é tempo. Ainda é tempo. Ainda é tempo. Ainda é tempo. O Senhor está nos chamando para esse tempo. O Senhor chegou na hora certa. Pode parecer tarde, pode parecer meio-dia, pode parecer que o sol está agitado demais, mas o Senhor chegou na hora certa. O Senhor trouxe a resposta certa. O Senhor trouxe a presença certa para cobrir a nossa vida, para transformar a nossa história. Nos levanta, Senhor. Nos toca, Senhor.